Fala aí, pessoal. Tudo certo? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre microserviços e eu tava pensando no que eu ia trazer pro canal e aí eu decidi reler o livro que eu ganhei quando tava na faculdade, que é esse daqui, Jornada em Microserviços. E eu pensei, cara, por que não falar sobre microserviços, né? Porque, pelo menos quando a gente começa a entrar no mercado de trabalho, não fala, não, porque você tem que alterar o microserviço tal, criar um código em tal serviço. Aí você pensa, tá, mas por que cada serviço tem as suas responsabilidades, porque não é tudo num bolo só e são pequenos serviços. Bom, e para começar, a história de microserviços, ela acabou surgindo inicialmente a primeira reunião que teve por volta de 2000, quando a gente já discutia qual que deveria ser a responsabilidade de um serviço ou deveria quebrar ele em serviços menores, que foi onde surgiu a ideia de serviços modulares, né? E foi passando um tempo, essa ideia foi amadurecendo, né? E em 2010 teve a primeira, não vou falar reunião, porque não é o termo correto, mas o termo correto é conferência, né? Foi em maio de 2011 que surgiu a palavra microserviços. E ela foi uma conferência que aconteceu nos Estados Unidos e ela foi usada para. Essa palavra microserviços foi usada para definir serviços menores com responsabilidades únicas, né? E aí, mais ou menos lá por 2014, 2015, que realmente virou a moda o termo microserviços, as empresas começaram a entender o que era e adotar isso de forma mais global, vamos assim dizer, né? Mas vamos lá, por que microserviços, né? Então, se a gente for parar pra pensar, deixa eu mudar minha tela aqui. Tô aqui no ScholarDoc, é mais fácil exemplificar o que eu tô pensando, né? A gente pode ter um serviço grandão, aí pode ser um serviço de, vamos pensar aqui. Vamos lá, um serviço de agendamento. Então aqui, inicialmente, a gente vai ter o nosso front-end, back-end, banco de dados, né? Serviço de agendamento. E quando a gente pensa em serviço de agendamento, cara, então aqui vai ter nosso front, back, banco de dados. E aí você já percebe, cara, tá tudo num cara só. Então, o que a gente chama hoje de monolito, né? Só descrevendo aqui, por exemplo, a gente vai ter algum cara que é responsável por cadastrar usuários, criar agendamento, o próprio front-end, né, que é a parte de interface, front-end, vou colocar aqui UI para representar a nossa interface. Provavelmente vai ter um módulo de pagamento. E vamos parar por aqui, só para exemplificar esses três pontos, né? Quando a gente pensa no monolito, quando a gente recebe muita requisição, como o monolito ele não é quebrado, quando eu preciso escalar, você percebe que eu tenho que escalar cadastrar usuário, criar agendamento, front-end, que é minha interface, e a parte de pagamento. Ou seja, esse cara aqui, em teoria, ele é um grande container que tem esse blocão de serviços aqui dentro, né? E quando a gente acaba mudando o conceito de... Não tá aqui, né? Vou colocar como monolito. Monolitos. E quando a gente muda esse conceito de monolitos para microserviço, então a gente entende que aqui eu vou ter um serviço que vai ser responsável pelos meus usuários, o outro que vai ser a parte de pagamento, o outro que vai ser de agendamento. E aqui que você percebe aqui, né? Ah, esqueci de colocar aqui que tem um banco de dados aqui embaixo também. É aqui que a gente já percebe, cara, o meu serviço grandão virou 4 menores, né? Porque eu esqueci de colocar a interface. Interface. Aí o que acontece? Quando eu tenho um pico de requisições, eu escalo esse blocão inteiro, ou seja, eu tive requisições apenas para criar agendamento. Só que por tabela eu escalei usuários, pagamentos e minha interface. O banco de dados eu vou colocar fora aqui, mas só para falar que ele está dentro do monolito, tá? E aí eu gastei recurso, porque aqui eu criei um servição grande, então provavelmente aqui a minha VM ou o meu container que está rodando tem bastante recurso. Então, por exemplo, colocar 4 GB de memória, 3 CPUs ou 4 CPUs. Então, eu aloquei uma máquina grande para esse blocão. Quando a gente acaba fazendo essa mudança para serviços menores, você entende que eu consigo pegar essa mesma máquina e dividir em máquinas menores? Então, por exemplo,
esse balde aqui de microserviços, ó, eu poderia ter uma máquina menor, que no caso ela pode ser, sei lá, uma máquina de 512 MB e 1 GB de RAM. Então, por exemplo, então cada container aqui, ele teria 1 GB de memória e ou até menos, 500 MB de memória e uma CPU. E o que que isso muda, né? Aqui, como a minha máquina ela é menor, ou seja, eu pago menos para ter essa máquina rodando do que essa outra máquina aqui grandona, que tinha muito mais recursos. E o que que isso impacta? Uma, que a nossa conta no final do mês ela vai ser menor e eu escalo somente o que for necessário. Isso é um ponto. Então aqui, que a gente ia ver é o custo. Então a gente tem um custo menor aqui. Aí o outro ponto. Cara, se eu tiver um pico de requisições, eu escalo somente o que for necessário. Então, se eu tenho um pico em agendamentos, não faz o menor sentido eu escalar usuários e pagamento. Então, eu só escalo o que é necessário. Ou seja, o meu custo, ele diminui a depender do tamanho da demanda. Mas também tem que levar um ponto, cara, se tiver um pico muito grande, você tiver que escalar tudo, provavelmente o custo vai ficar exatamente o preço desse aqui, só que momentaneamente. Porque picos, eles diminuem ao decorrer do tempo, né? São momentâneos. E aí, outro ponto que eu vejo, que é um dos principais, então pensa, se você tem um grande monolito, quando você tem um erro específico em um sistema, por exemplo, cadastrar usuário, se esse cara começa a lançar um erro, você percebe que se ele falhar, o meu monolito inteiro pode falhar? Ou seja, você tem uma falha que ela é catastrófica. Quando você tem sistemas separados, por exemplo, vou pegar o mesmo exemplo aqui de cadastrar usuário, né? Se eu já tenho usuários cadastrados, se eu já tenho usuários cadastrados, um novo usuário que vai se cadastrar e esses. Então vamos pegar esse mesmo ponto aqui de cadastrar usuário, né? Vamos pensar que a nossa plataforma é que ela está de pé no ar, rodando bonitinho. Se a minha API de cadastrar usuário falha, você percebe que apenas a de cadastrar usuário falhou e não as outras? E o que isso impacta? Se eu tiver algum usuário criando agendamento, esse usuário já está cadastrado. Então, para ele, se a API de cadastrar usuário caiu, ele vai continuar usando a plataforma como se nada tivesse acontecendo. Porque o erro ele foi apenas na parte de usuários, ou seja, um erro aqui ele não acaba transbordando para os outros serviços, então a gente acaba tendo um isolamento. E esse entra como um outro ponto aqui, né? Eu fui falando muita coisa, não tô anotando tudo aqui na lista, mas são os pontos que eu lembrei de cabeça, né? Então, isolamento. E acho que tem mais dois pontos que eu vejo que são muito importantes, que é autonomia de times. Então, por exemplo, aqui, a cada vez que um time precisar fazer um deploy ou subir uma nova versão, você entende que como está no monolitão, a cada vez que publicar esse cara, tudo vai ser publicado. Então, se eu tenho 3 deploys, eu vou estar rodando esse cara aqui 3 vezes, porque foram feitos 3 deploys. Ao contrário de quando eu tenho quebrado em microserviços, né? Então, se eu precisar fazer 3 deploys ou 5 deploys de pagamento, eu faço deploy só de pagamento. E a mesma coisa se eu quiser fazer o deploy simultâneo entre pagamento e agendamento. Como eles são serviços separados, um deploy acaba não impactando no outro. E entrando no ponto, né? Como tá tudo separado aqui, se eu quebrar isso aqui em diversos times, cada time tem a liberdade e autonomia de trabalhar em cada um desses serviços sem impactar o outro. E aí o último que eu já vi, mas não é comum e ao mesmo tempo não é comum, depende da empresa. Mas, por exemplo, eu posso ter o meu serviço de usuário sendo escrito em uma linguagem, sei lá, vou colocar Java, e o meu serviço de pagamento sendo escrito em outra linguagem, sei lá, vou colocar .NET. Tô aqui, ponto .NET.
Quando a gente acaba quebrando em serviços menores, cada time tem a liberdade de trabalhar com a tecnologia que for mais adequada para aquele contexto. E só recapitulando o que a gente falou, né? Então, quando a gente trabalha aqui com microserviços, né, a gente vai ter um custo menor a depender do pico da escala, de quanto você seleciona para cada container, né, versus o seu monolitão. Você vai ter o isolamento, ou seja, cada time consegue trabalhar independente, de forma independente em cada serviço. Você vai ter junto aqui com o isolamento, né, o que a gente chama de resiliência a falhas, né? E esse aqui de resiliência a falhas é exatamente o que eu comentei. Então, por exemplo, se o serviço de pagamentos cair, os outros serviços não são afetados. A parte de escala isolada, que é exatamente isso aqui, eu posso escalar cada serviço individualmente, ao contrário de quando aqui eu tô no meu monolito, eu tenho que escalar todo mundo uma vez só. E por último, que eu vejo é a parte de a liberdade de escolha de tecnologia, né? Ou seja, cada time escolhe a tecnologia que for melhor para o negócio e que atende o próprio time. E os deploys simultâneos, né? Então eu posso fazer deploys de qualquer serviço aqui sem que isso impacte no outro, né? Então, por exemplo, eu posso subir 15 mil versões do meu agendamento sem impactar a parte de pagamentos e usuários. Mas é isso, gente. O vídeo rápido aqui, mais para falar sobre microserviços, o porquê que isso surgiu. E foi um tema que eu gostei, porque, de novo, voltei a dar uma revisada nas coisas que eu dei quando eu tava na faculdade. Eu acho legal isso, porque, cara, a gente tá na IA, com tempo de IA, e tudo agora a gente tá querendo delegar pra IA, mas é sempre bom a gente relembrar a base, né? Porque se a gente ficar delegando tudo pra IA e um dia se a IA acabar assumindo ou o custo ficar muito mais caro, o que vai te manter é o conhecimento que você teve, né? Então, não seja apenas uma pessoa que delega tudo pra IA. Entenda o porquê que você tá fazendo. E é isso, gente. Se você ficou até o final aqui, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!